Boa noite, pessoal! Estamos hoje começando mais uma live das nossas lives de todas as segundas-feiras, 20 e 30 horas. E hoje a nossa live vai ser sobre Parkinson. E bom, para falar sobre Parkinson, hoje eu trouxe aqui um especialista, um neurologista, o Dr. Rafael, que trabalha comigo lá na clínica Dalelast. Então hoje vai ser uma live super especial com o Dr. Rafael. Vamos ver se o Dr. Rafael aqui se encontra aqui. Vamos chamar o Dr. Rafael aqui para nossa palestra de hoje, nossa grande live. Vamos Márcia, boa noite. Hoje é uma live que vocês podem fazer perguntas, né? Você sempre pode fazer perguntas, né? Mas hoje eu vou ter aqui o meu convidado, o Dr. Rafael, para me ajudar aqui a responder as perguntas aí sobre Parkinson, né? Vou esperar ele entrar aí, já está entrando, que eu tenho certeza que interessa a todo mundo, seja porque você tem alguém na sua família que tem Parkinson. Aliás, se alguém aqui tem um familiar que tem Parkinson, ou alguém aqui na live tem Parkinson, então coloca a sua mão aí, a cena aí, para a gente saber, né? Se você tem ou se tem algum familiar que tem Parkinson, tá? Então aí você coloca aí, porque Parkinson é bem importante da gente tentar ajudar no tratamento, até porque a gente vai discutir um pouco aqui sobre como trata, né? Como você pode prevenir, será que a gente pode prevenir, né, o Parkinson? Vamos ver aqui, Dr. Rafael tentou entrar, não estava conseguindo entrar. Rafael pediu para participar, deixa eu ver se eu consigo te colocar aqui na live. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidar o Rafael. Rafael, eu te convidei aqui, ó. Vamos ver se agora tu consegue entrar na live aqui. Vamos lá, né? Estamos aí esperando aí. Ver se o Rafael consegue entrar. Olha aí, ó. Em seguida ele já vai entrar aí. Vamos ver se ele consegue entrar. Seguidinho ele já vai entrar aí. Vamos ver se o Rafael conseguiu entrar. Vamos lá. Vamos aguardando. Seguidinho, doutor Rafael. Olha aí, ó. Rafael entrou aqui. Entrar ao vivo no doutor Rafael. Vamos ver se agora dá. E aí, Rafael, vamos ver se agora a gente consegue que tu entre aí para nossa live hoje sobre Parkinson. Vamos lá. Ué, não tá conseguindo entrar. Vamos lá. Tentar de novo te colocar aqui, Rafael. Olha aí, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer o Dr. Rafael entrar. Agora sim. Olá, Rafael. Olá, boa noite. E aí, Rafael, tudo bem? Agora Conseguimos. conseguimos aí a conexão. Ótimo. Então, pessoal, gostaria de apresentar para vocês o Dr. Rafael, é neurologista, meu colega lá na clínica da Elast. Trabalhamos juntos e também pensamos da mesma forma de encarar a medicina, né? Por isso que eu trouxe aqui o Dr. Rafael para conversar um pouquinho aí sobre Parkinson para o pessoal, né, Rafael? Primeiro, te apresenta brevemente para o pessoal aí, depois vamos conversar um pouquinho Certo, sobre então tá Parkinson. bem. Muito prazer. Sou o Rafael, sou neurologista, trabalho aqui na clínica da Lelast, Porto Alegre, e tenho minha formação em neurologia no Hospital Muniz de Vento. E então, basicamente, eu estou trabalhando aqui há um ano, certo? Onde a gente tem essa abordagem de medicina que privilegia a questão da saúde e todos os fatores de risco, o que a gente puder, na verdade, fazer para controlar os fatores de risco desencadeantes das principais doenças, no meu caso, neurológicas.
Isso aí. E então, Rafael, conta para nós aí o que que é o Parkinson's. Bom, a doença de Parkinson, na verdade, é quando se faz o diagnóstico da doença, existe um comprometimento muito grande de uma região, uma estrutura do mesencéfalo, chamada substância nigra, um acometimento de 60 até 80% dos neurônios daquela região. São os neurônios que fabricam um neurotransmissor chamado dopamina. Então, sim, lembrando que neurotransmissor é um comunicador do sistema nervoso central. Cada neurônio chega a fazer de 10 mil até 300 mil sinapses, que são essas conexões, e a comunicação se dá por meio dessas moléculas, que a gente chama de neurotransmissores. Então, na verdade, a doença de Parkinson ela se caracteriza por uma disfunção que existe numa proteína chamada alfa-sinucleína, onde essas proteínas vão se agregando e elas vão formando corpúsculos, que nós chamamos corpúsculos de Levy. Isso vai se depositando nos neurônios, causando a disfunção que leva a um estresse oxidativo e morte dos neurônios dessa região do mesencéfalo. O que acontece é que a doença de Parkinson, na verdade, ela começa muito antes das manifestações motoras, muitas vezes 10, 15 anos antes. Então, o paciente geralmente começa com constipação, começa com ansiedade, depressão, começa com um distúrbio comportamental do sono REM, ou seja, naquela fase do sono em que ele começa a se debater excessivamente, que é uma fase do sono em que o paciente deveria estar atônico, na verdade, então ele deveria estar sem movimentos. E outra manifestação muito comum é a perda gradativa do olfato. Então, assim, esses achados, muitas vezes, eles são abordados na consulta e são verificados em praticamente todos os pacientes. E, claro, não se dão conta, não existe, assim, na verdade, evidências claras, porque muito se confunde com sintomas psiquiátricos, Então, ansiedade, depressão, então, assim, é uma questão muito comum, constipação também, Agora, assim, a alteração comportamental do sono REM é algo mais exclusivo da doença, Então, existem algumas medicações que causam essas alterações, mas se o paciente não usar essas medicações, talvez sejam os marcadores mais precoces da fase inicial da doença, sintomas não motores. Então, existe uma teoria, na verdade, de que o Parkinson ele pode até ser uma doença que começa a nível intestinal. Então, que há um comprometimento do nervo vago e, na verdade, o sintoma inicial, que é a disfunção do bulbo olfatório, então o paciente, a perda do olfato, e os sintomas relacionados ao sono, eles são relacionados à parte de trás, assim, dessa estrutura, onde chega, onde termina o nervo vago. E depois, a proliferação desses agregados de proteínas, eles vão aumentando, vão subindo, progredindo, e vão se tornando mais difusos, quando se chega a um estágio em que começam esses sintomas motores, Lembrando que os sintomas motores, eles são basicamente caracterizados, então, pela bradicinesia, uma diminuição, assim, uma lentificação dos movimentos, com perda da amplitude, rigidez ou tremor de repouso, um tremor de repouso que se manifesta tanto em movimento, quando o paciente estiver caminhando, por exemplo, ou, eventualmente, quando ele estiver parado, tá? Então, que é o mais comum das pessoas associarem, exatamente. Rafael? A questão dos tremores é o mais comum das pessoas olharem até na rua alguém, assim, e acabar associando aquilo a Parkinson. Lembrando que pode ser tremor, Exatamente. pode ser muitas coisas, Rafael? Exatamente. Então, assim, lembrando que a doença de Parkinson, ela começa unilateral. Então, doenças relacionadas a tremor, que são simétricos, que são bilaterais, não se caracterizam como Parkinson. Então, a gente tem uma forma assim, de tremor que é muito comum na população, que é o tremor essencial. Então, é algo assim que vai
prevalentemente aumentando no decorrer dos anos, né? E não tem absolutamente nada a ver com Parkinson. E se a gente for pensar também em termos assim, de proporção, né, 70% cursa um tremor, mas uma quantidade grande da doença tem um padrão chamado de rígido acinético, ou seja, 30% não apresenta tremor durante a evolução da doença. Olha só. Tá vendo? Porque as pessoas todas, muitas associam um tremor para ter Parkinson, tem que ter o tremor. Exatamente. Né? E, claro, o diagnóstico, muitas vezes, ele é modificado, né? Então, o paciente ele se apresenta com uma síndrome parkinsoniana, né? Então, no caso, um parkinsonismo, como nós dizemos, em que ele tem esse conjunto de achados, né? E aí o que acontece é que a gente tem que explorar outras condições, né? Que são as alterações cognitivas precoces, se tem muitos sintomas de desautonomia, assim, hipotensão postural, se o paciente cai muito, né? E se tem sintomas são bilaterais, né? Assim, dos dois lados do corpo, então isso fala contra a Parkinson, né? Então, muitas vezes, assim, são, na verdade, assim, achados que foram incluídos porque a doença de Parkinson, o diagnóstico é clínico, na verdade, mas são achados que, na verdade, dão suporte para afastar, né, ou incluir como doença de Parkinson. E o melhor, digamos assim, uma das melhores formas de se testar se é doença de Parkinson é dar para o paciente dopamina, o Prolopa. Se o paciente responde ao Prolopa, isso fala muito a favor de doença de Parkinson. Olha só, interessante. E assim, tem, além assim, o diagnóstico é clínico, pode-se usar o medicamento para fazer para ter essa suspeita mais forte que seja Parkinson. E o Parkinson, ele teria alguns tipos ou é um só tipo de Parkinson? Existe alguma classificação? Claro, na verdade, assim, o Parkinson ele tem vários subtipos, né? Vários, tem um predomínio, assim, que é da doença clássica, que ele começa, então, nas regiões mais profundas, né? Começa nessa estrutura que a gente chama de tronco cerebral. A gente tem o tronco cerebral, o cérebro fica em cima do tronco cerebral. Então, começa na região posterior do tronco cerebral e ele vai subindo, né? Chega no mesencéfalo e depois se difunde na região mais cortical, quando começam os sintomas também, muitas vezes, psiquiátricos, né? E de alterações comportamentais e acentuação, assim, de sintomas depressivos ou de ansiedade. Mas existe também um subtipo, e esse padrão é considerado um padrão periférico da doença, um subtipo periférico, mas existe também um padrão mais central, no caso, assim, que a doença, às vezes, ela tem um estereótipo de começar mais cortical, com sintomas mais psiquiátricos, e depois trazer outras manifestações, mais como a rigidez, né, como propriamente o tremor, e além de identificação dos movimentos. Né. Perfeito. E assim, antes de nós entrar um pouco, falar um pouco sobre tratamento também, para as pessoas que estão aqui, né, ou de repente tem um parente que está apresentando algum sintoma, que dicas tu daria para uma pessoa procurar um médico ou procurar um neurologista? Que tipo de sintoma? Né? Claro que quando o tremor, aí já é quando tem o tremor, fica mais claro para as pessoas que está na hora de procurar um médico, procurar um neurologista. Mas que tipo de pista ou dica tu daria para alguém? Olha, é melhor procurar um médico ou melhor procurar um neurologista? Uma das manifestações muito comuns, assim, é a dificuldade do paciente, por exemplo, levantar da cadeira, né? Então, assim, certos tipos de travamento, dificuldade de marcha, né? Então, assim, às vezes acontece muito, assim, da esposa, do esposo, né? Assim, comentar assim, antes ele me acompanhava nas caminhadas, agora já não consegue mais, acaba ficando para trás. Então, isso são indícios de que possa haver um comprometimento relacionado à rigidez, né? Então, o tremor, como tu já disseste, né, também é uma das formas, né, um tremor, assim, principalmente de repouso unilateral de um lado do corpo, né? E também, assim, essa questão relacionada à fala, né? Porque, muitas vezes, assim, existe um acometimento da fala, tá? No caso, assim, uma diminuição do tônus de voz. Existe também outras alterações, como alteração na escrita, né? Micrografia, então o paciente acaba escrevendo cada vez menor
Então tem uma alteração bem evidente, assim, principalmente hoje em dia a gente acaba usando mais questão de notebook, né, e a questão, né, dos aparelhos tecnológicos, assim, acaba não escrevendo mais como antigamente, né? Então isso é um achado mais mal e mal a pessoa assina hoje, né, os documentos. Então, mas é um dos achados bem interessantes, e a questão assim do olfato, né? A perda do olfato assim não é comum, claro, a gente tem a questão do Covid atualmente, né? Então isso trouxe bastante as alterações de olfato, perda de olfato, né? Transitórias ou até mesmo persistentes, mas são indícios assim de que possa haver, né, algum comprometimento relacionado à doença, né? A gente tem alguns marcadores, assim, biomarcadores que estão se testando, né? Existe um exame chamado SPECT, né, com um marcador, um biomarcador, que é o TRODAT, e aí, então, ele acaba, muitas vezes, assim, mostrando, né, nos ajudando, assim, com a questão até mesmo do diagnóstico diferencial, né? Então, se entre Parkinson, né, ou outras doenças, porque existe também isso, né, que tem outras doenças que cursam com parkinsonismo e não são Parkinson, né? Então, acabam nos ajudando nesse sentido. E outra coisa que eu acho que é interessante é os sinais bem precoces, né, Rafael, assim que tu falaste, eu acho que algo para deixar todo mundo, assim, uma pessoa que tem um sono muito agitado, né, aquela pessoa que fala muito, que ela, né, esperneia, que ela grita, que ela se mexe excessivamente no sono, pode ser um sinal, né, precoce desses distúrbios do sono REM e que está relacionado ao Parkinson no futuro, né? Exatamente. E claro, assim, existe também, porque o Parkinson sempre é muito associado ao neurotransmissor chamado de dopamina, né? Então, assim, os núcleos da base, eles são responsáveis pelo, na verdade, o controle do refinamento do movimento. Mas a gente sabe que hoje é considerado, assim, alguns autores até preconizam que não haja mais o termo doença de Parkinson, né? Mas, na verdade, síndrome de Parkinson, porque, na verdade, esses diversos sistemas, né, serotoninérgico, né, colinérgico, então, assim, outros neurotransmissores são acometidos na doença, né, e eles têm muita relação com esses sintomas precoces. Então, existe um distúrbio difuso, ele é multissistêmico, né, entre dopamina, entre serotonina, entre noradrenalina, né, e acetilcolina. Então, por isso que a doença, assim, ela é uma doença muito heterogênea. Cada paciente tem uma apresentação, cada paciente tem uma evolução, e a gente, claro, é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, ela só perde para o Alzheimer. Então, assim, é uma prevalência muito grande na população, mas cada indivíduo, assim, tem um curso da doença totalmente imprevisível. Perfeito. E vamos lá, vou falar um pouquinho de tratamento aí, o que a gente tem disponível em tratamento? Atualmente, nós temos a resposta, no caso, ao tratamento, né, na verdade, assim, para caracterizar a doença, é a prescrição do Prolopa, né? Então, a gente inicia um Prolopa em baixa dose, e o Prolopa ele tem uma meia-vida mais ou menos de 4 horas, então o paciente ele costuma responder, então ele melhora o tremor naquele período, ele melhora os sintomas, ele começa a caminhar melhor naquele período em que a medicação está sendo efetiva, tá? E então, assim, se viu que o Prolopa BD significa baixa dosagem, ele é uma das melhores formas de se iniciar o tratamento. Então, fracionar as doses em vários momentos do dia, para que haja uma cobertura durante pelo menos o período em que o paciente se encontra acordado, tá? Agora, existem outras medicações, no caso, que podem fazer, por exemplo, uma estabilidade maior da dopamina, né? O pramipexol, por exemplo, é um exemplo assim, de medicamento que ele faz isso. Então, ele mantém mais tempo a dopamina disponível. Todos esses medicamentos, eles têm os seus prós e contras, tá? A gente tem também, assim, outra classe que são os inibidores da monaminoxidase, né? Então, assim, é uma enzima que degrada, né, a dopamina. E tudo assim, o grande problema do uso dessas medicações tradicionais é a questão do tempo de resposta, né? Então, assim, o paciente muitas vezes ele responde bem por 5 anos, né? Com 5 anos, por exemplo, metade dos pacientes já não consegue mais responder
aquela terapia instituída. Então, é necessário fazer complemento, né, juntando, por exemplo, assim, duas vias, né, de tratamento e avaliar os possíveis para-efeitos. Então, vai se vendo assim, que, com o passar dos anos, a dose cada vez mais existe um encurtamento de dose. Né? Então, por exemplo, assim, antes os sintomas recomeçavam em 4 horas, agora eles já recomeçam em 3 horas, daqui a um pouco em 2 horas, então precisa aumentar as doses do Prolopa, né? Disponibilizar mais dopamina, porque o que na verdade faz o Prolopa? O Prolopa é uma fonte exógena de dopamina, né? Então, o paciente tem uma fábrica que não está fabricando, né, o 100%, então, uma fábrica que tem ali 20% a 30%, então ele está exportando essa dopamina, tá? Então, isso é uma abordagem clássica, assim, medicamentosa. Existe muito efeito colateral, assim, com o passar dos anos, né, como as discinesias, né, que são aqueles movimentos espontâneos no pico de dose ou quando o paciente está sem a dose. E com o passar do tempo também começa a questão mais de alteração cognitiva. E, claro, a doença cursa assim, com vários outros sintomas também. Por exemplo, assim, excesso de salivação. Tá? Então, a gente tem medicações específicas para os sintomas, né, de cada paciente. Então, a pessoa usa um colírio de atropina, ela faz toxina botulínica nas parótidas, né? Por exemplo, o paciente tem sintoma mais de alteração cognitiva, então se usa uma medicação que mantém mais a acetilcolina, né, que é relacionada à questão cognitiva. Então, cada caso é um caso. Mas isso é uma abordagem medicamentosa clássica, tá? Sim. Eu ia falar, o que Não, nós com temos além certeza. disso? Então, Né? assim, ó, o que nós sabemos, tá, é que existe uma disfunção muito grande que é relacionada à doença do ponto de vista mitocondrial. Tá? Lembrando que a mitocôndria é uma organela, né? Como se fosse um pequeno órgão que existe dentro de cada célula. Né? Existem várias mitocôndrias. O neurônio é uma célula do sistema nervoso central, então que tem muitas mitocôndrias. E existe o comprometimento dessa estrutura. Então, com o aumento das espécies reativas de oxigênio e também o aumento do estresse oxidativo por conta disso. Então, o que acontece? Todo paciente que tem uma inflamação periférica, mesmo que seja de baixo grau, ele acaba piorando a sua condição. Tá? Então, existe uma relação de avanço da doença, não só do Parkinson, mas de qualquer doença neurológica, tanto em termos de progressão da doença quanto sintomatologia, com o aumento da inflamação periférica. Então, assim, se o paciente tira os estímulos inflamatórios periféricos, ele, consequentemente, diminui os estímulos inflamatórios das células do sistema de defesa a nível central. Né? Então, a gente tem um grupo de células ali, 10% das células são células do sistema imune, a nível central, que são hiperativadas com esses mediadores inflamatórios, sinalizadores que vêm da periferia, entende? Então, isso aumenta o estresse oxidativo. Então, assim, o que se visa fazer com os pacientes é diminuir a inflamação crônica de baixo grau, é diminuir o estresse crônico prolongado, é fazer uma hiperativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, né, meditação, mindfulness, é diminuir a ingesta de alimentos inflamatórios, é melhorar o perfil do microbioma intestinal, né, e otimizar da melhor forma possível as funções da mitocôndria. Tá? Então, diminuir o estresse oxidativo que existe a nível do sistema nervoso central. Perfeito. Olha, já tem algumas perguntas aqui do pessoal. Por exemplo, canabidiol, tem alguma indicação, algum potencial? O canabidiol, na verdade, assim, ele não tem um papel específico em relação aos sintomas motores, tá? Mas ele entra, às vezes, como um adjuvante para os sintomas neuropsiquiátricos. Então, assim, existe uma evolução da doença em torno de 15 a 20
anos, né? Na verdade, a partir de 10 anos já começa assim, sintomas de alteração cognitiva e alucinações, né? Então, o paciente acaba tendo assim, essas psicoses, assim, essas paranoias, né? Mania de perseguição, isso tudo ocorre assim com o passar dos anos. Então, ele acaba entrando assim mais nesse aspecto e também na questão assim de fadiga crônica, né? Na questão de dor crônica. Então, ele entra como um adjuvante, não seria assim, uma terapia que atualmente seja reconhecida assim, como um padrão ouro para tratamento do Parkinson, porque a gente precisa aumentar os níveis de dopamina. Claro, nós temos, por exemplo, assim, fitoquímico, né, a Uhum. mucuna pruriens, né, assim, que eventualmente fornece dopamina. Então, assim, é um substrato assim, que a gente pode eventualmente assim, suplementar o paciente Uhum. e a gente percebe assim, que traz um benefício também, né, uma terapia adjuvante. Outra coisa que perguntaram é o LDN, né? Low Dose Naltrexone, Sim. que é a naltrexona, né? Que é usada muito em doenças autoimunes. A questão, assim, ó, a gente tem várias vias, na verdade, que causam esse processo de neuroinflamação, né? Então, assim, tudo aquilo que faz com que diminua o que a gente chama assim, de excitotoxicidade do glutamato, né? O excesso de glutamato no sistema nervoso central, acabam Uhum. trazendo benefício, porque quanto mais glutamato, a gente muitas vezes aumenta a entrada de cálcio dentro do neurônio, e isso leva ao aumento das espécies ativas de oxigênio gerados pela disfunção da mitocôndria. Então, a gente tem uma morte mitocondrial, tem uma alteração que a gente chama de lipoperoxidação lipídica, e isso leva a uma morte neuronal. E lembrando, assim, a gente vai perdendo as conexões, né? A gente tem a questão também da própria sinucleína, tá? Forma pelos corpúsculos que vão se Uhum. depositando e vão levando a um processo de morte neuronal. Então, assim, é um protocolo, assim, também que não é reconhecido, assim, pela questão, assim, das entidades da parte de neurologia, assim, Sociedade Americana de Uhum. Neurologia, mas os estudos mostram, assim, que existe o benefício também na doença de Parkinson. Perfeito. Eu vou Claro. fazendo as perguntas, e que o pessoal está perguntando, Rafael, vou te fazendo as perguntas. Outra pergunta, disseram que o Paulo perguntou que ele fez um teste genético, não sei qual é o teste genético que ele fez, ele não especificou aqui, mas ele disse que deu uma predisposição para Parkinson. Como é que eu devo proceder? Ele não me falou qual o exame, qual, né, só disse assim. Preciso ficar preocupado? Ele falou, preciso ficar Não, preocupado? não, a Preciso questão fazer um genética, exame? assim, claro, a gente tem, assim, algumas manifestações que elas são autossômicas, assim, elas são, na verdade, de homozigotos, heterozigotos, então depende muito da manifestação. Tem vários genes, na verdade, associados à paraquina também, que se relacionam com a doença. O que acontece é que a gente hoje sabe que, por um mecanismo de epigenética, então, se a gente conseguir controlar, tiver assim, hábitos saudáveis, né, estiver mantendo o nosso peso, se alimentando bem, evitando, por exemplo, nesse contexto, tá, questão de alimentos que causam hipersensibilidade ou, eventualmente, o glúten, leite, derivados do leite, né, por conta da caseína, por conta do glúten em si, né, que eles causam um aumento da hiperpermeabilidade do intestino e, assim, um aumento do processo inflamatório. Exercício físico regular, sono regular, porque a gente sabe, assim, que a privação do sono é um dos principais fatores de risco para doença neurodegenerativa, né? Um dos principais. Então, o que, que acontece? O paciente que, durante o sono, né, existe um fluxo que a gente chama de fluxo linfático, né, que seria um movimento que o líquor, né, aquela substância assim, que circula no sistema nervoso central, faz, que é um movimento assim pendular, assim, movimento como se fosse ondas do mar, que faz uma varredura desses agregados de proteínas, sendo a sinucleína um deles, sendo a questão da própria beta-amiloide, né, que então, se relaciona com a doença de Alzheimer. Então, essa varredura ela acontece durante o nosso sono. Então, isso é uma das questões bem interessantes. Questão do controle e gerenciamento do estresse, né? Então, a gente sabe que o excesso de cortisol, assim, ele acaba sendo nocivo, né, para o sistema nervoso central.
Então, assim, Uhum. esse estilo de vida mais saudável, ele faz com que a gente consiga aumentar a nossa probabilidade de silenciar esses genes potencialmente causadores da doença. Lembrando que é uma fração bem pequena, né, na Ótimo. verdade, assim, que são as formas familiares, né? Parkinson é uma doença esporádica, né, na Ok. sua maior parte. Perfeito. O Gerson fez uma outra pergunta bem interessante, né? Falando de exercício, existe algum exercício, alguma quantidade de exercício, algo relacionado assim em relação a Parkinson? Melhor exercício, melhor Assim, a quantidade? gente sabe que, em relação à questão, como existe uma disfunção grande mitocondrial, a gente sabe que os exercícios de musculação, eles são mitogênicos, né? Eles são proliferadores de mitocôndrias. Então, os órgãos que a gente mais tem mitocôndrias, coração, músculo esquelético e cérebro, né? Então, existe essa potencial perspectiva da gente aumentar, né, os nossos níveis energéticos também por conta do exercício de musculação. Mas é claro, o exercício aeróbico ele é extremamente importante também, ele acaba entrando. O que se pode fazer, muitas vezes o paciente não tem condições de desenvolver um exercício quando ele já está com a doença, mas tudo que o paciente conseguir fazer de pelo menos 150 minutos na semana, né? Então, a constância é o segredo de qualquer tipo de exercício, assim como para tudo na vida, né? Então, assim, a Uhum. constância, né? Então, a gente precisa ter constância na questão do exercício físico, tá? Mas, então, resumindo, assim, acredito que o exercício de musculação, ele entra, assim, positivamente, no sentido de prevenir a sarcopenia, aumentar os níveis, as reservas energéticas do nosso corpo e existe uma relação também direta assim com a questão da energia assim, ou melhor dizendo, da melhor funcionalidade das mitocôndrias a nível cerebral. Legal. Perfeito. Outra pergunta sobre vitamina D. Fizeram várias perguntas, vitamina D, doses altas de vitamina D, né? Fizeram várias perguntas nesse sentido, assim. Doses altas de vitamina D, não existe evidência científica bem documentada sobre isso, sobre os benefícios no desenvolvimento da doença, tá? No prognóstico da doença e em termos de alívio da sintomatologia. O que que acontece? A vitamina D ela acaba entrando num aspecto muito importante que é a produção de dopamina e a produção de serotonina, tá? Que elas estão acometidas na doença. Então, por exemplo, nós temos a tirosina hidroxilase, nós temos a triptofano hidroxilase. Então, para fazer serotonina, nós precisamos do triptofano, né, o aminoácido, que é convertido em 5-hidroxitriptofano, que é convertido em serotonina. Então, essa enzima que faz a conversão de triptofano para 5-hidroxitriptofano, a triptofano hidroxilase tipo 2, ela é dependente de vitamina D. Então, a gente precisa ter níveis, alguns estudos mostram assim, que pelo menos de 50, 40, 50, pelo menos, tá, de vitamina D para a gente conseguir fazer a ativação dessa enzima. E, claro, ela também é dependente de vitamina B6, é dependente de estrogênio, né, no caso da mulher, ela é dependente de tetrahidrobiopterina, que é um substrato assim, que vem lá do ciclo do folato. E a tirosina hidroxilase, que é o precursor, no caso da dopamina, né? Então a gente tem tirosina que vira dopa, que vira, né, dopamina. Então a tirosina hidroxilase também compartilha desses mesmos substratos para ser ativada. São duas rotas metabólicas que elas compartilham os mesmos cofatores. Então a vitamina D, por exemplo, ela entra nesse aspecto, tá? No papel assim da formação do próprio substrato que está faltando, tá, no organismo. Então, ela entraria nesse aspecto. E, claro, com certeza também existe um papel, uma relação entre os níveis de vitamina D e, consequentemente, a hiperativação do sistema imune. Então, também é uma outra forma da gente indiretamente relacionar a vitamina D.
Uhum, ótimo. O pessoal está fazendo bastante pergunta aqui. Outra pergunta interessante aqui que fizeram é sobre se leituras, filmes, tipo assim, estimular o cérebro vai ter algum benefício no Com Parkinson? certeza. A grande questão acaba sendo assim, controle da neuroinflamação, do estresse oxidativo. Então, controle, quando eu digo diminuição desses fatores, eles fazem com que seja menos bloqueado aqueles marcadores, aquelas neurotrofinas, que são substâncias que são promotoras da plasticidade cerebral. É claro, a gente tem o BDNF, que é a mais comum delas, a mais conhecida delas, mas nós temos também outras neurotrofinas que são estimulantes, né, que são responsáveis pelo, digamos assim, por essas novas conexões que o cérebro pode fazer. Então, com certeza, quando a gente se submete a desafios cognitivos, quando a gente tem uma constância de ver filme, de fazer, por exemplo, palavras cruzadas, de ter o hábito de leitura, de aprender uma língua nova, um instrumento novo, a gente aumenta a nossa reserva cognitiva, né? E, consequentemente, a gente digamos assim, a gente melhora, né, a nossa resposta, a nossa resiliência frente a qualquer tipo de doença do sistema nervoso central. Né? Mas isso serve para todas as doenças, não é algo exclusivo da doença de Parkinson. Perfeito. E eu, assim, o que que a gente poderia fazer quando a gente está falando aqui, já que a gente trabalha, né, com prevenção e saúde, Rafael, né, o que que a pessoa saudável deve ou pode fazer se ela tem medo de ter Parkinson, se ela tem um estudo genético, que ela tem uma predisposição para Parkinson, ou se simplesmente ela quer, né, estar protegida em relação às doenças neurodegenerativas e Parkinson, Alzheimer, né? Vamos colocar todas assim. O que que a gente deveria fazer? Então, é uma questão de gerenciamento, né? Gerenciamento dos nossos hábitos. Então, é questão de investimento no sono, né? Então, precisamos, assim, ter um sono de qualidade, um sono reparador. Questão alimentar, né? Isso é extremamente importante. Então, a gente investir na questão alimentar, tirar todos os alimentos inflamatórios é algo totalmente plausível e obrigatório, né? A gente melhorar, consequentemente por isso, por essas condutas, o perfil das bactérias do intestino, a gente sabe que tem essa capacidade, a gente tem os pré-bióticos, tem os probióticos e tem os hábitos, né, que fazem essas alterações. Então, exercício físico e dieta, eles entram nesse aspecto. Claro, todo estímulo cognitivo é bem-vindo, tá? E Uhum. a gente precisa ter assim um certo controle muitas vezes, né, do nosso metabolismo. Então, eventualmente exames de sangue são a ponta do iceberg, né, mas são muito importantes muitas vezes para nos mostrar a diretriz, nos dar Uhum. indícios se os múltiplos sistemas eles estão funcionando, né? Se a gente tem uma tireoide funcionante, se a gente tem, né, a função hepática funcionante, né, pelo gama-GT, se a gente tem resistência insulínica, né, então a gente precisa considerar esse aspecto, né, então a gente precisa diminuir aquela questão da obesidade visceral, né, diminuir a resistência insulínica, né, quanto mais resiliência metabólica o cérebro tiver, melhor. Então nisso muitas vezes entra a questão da variação glicêmica a nível cerebral. Então, a gente já sabe hoje em dia assim, que o cérebro trabalha melhor quando existe menos variação dessa questão glicêmica também. Né? Então, assim, a gente, por exemplo, o jejum intermitente ele entra a favor disso, dieta cetogênica, né, para a maior parte para algumas doenças específicas, melhor dizendo. Então, a resiliência metabólica ela decorre disso. Né? Então, a gente tentar, né, se alimentar com carboidratos mais complexos, né, ao invés dos simples, evitando que ocorra esse tipo de situação. Né? Então, a resistência insulínica é extremamente importante, né? Iniciar a dieta eventualmente com Uhum. proteína, né, com gordura, ao invés de iniciar com carboidrato. Então, são pequenas estratégias assim que melhoram a nossa
a nossa condição de saúde, né? Claro, e eu sempre ressalto isso para os pacientes, a importância deles ter um gerenciamento da parte mental, né? Então, assim, deles desenvolverem a espiritualidade, deles desenvolverem, né, a questão assim da sua crença na sua vida, crença na saúde, crença, né, de que ele pode ser melhor e de que ele não está aqui necessariamente para sofrer. Perfeito, eu acho que resumiu tudo, né? Como tudo, a gente vai acabar, né, vai acabar trabalhando as questões dos nossos hábitos de vida, que é nosso estilo de vida, que acaba sendo o mais importante. Várias pessoas falaram algumas coisas relacionadas a sono. Pessoal que trabalha à noite, trabalha em turnos, tem uma série de problemas para a saúde, e a gente sabe que o nosso cérebro é um dos maiores penalizados nas pessoas que não dormem bem ou não dormem uma quantidade de horas, né, adequadas, né? Então, se você não dorme uma quantidade de horas adequadas, já é um grande problema para o seu corpo, principalmente para o seu cérebro, vai impactar no Alzheimer, no Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, assim como no câncer, nas doenças metabólicas, no diabetes. Nessa questão, né? A gente tem que pensar nessa questão do sono, né? Assim como o exercício, assim como a alimentação, mas a gente não pode deixar de lado, como brilhantemente o Rafael falou, a gente também tem que pensar na nossa questão mental e espiritual, porque é tudo Exatamente. conectado, né? Estamos todos conectados e se a gente desequilibrar um desses pilares, é como uma cadeira que você tirar uma das pernas da cadeira, ela não Exatamente. para em pé, né? Então a gente tem que estar preocupada com todos, né, com todas essas questões. E eu acho que vou puxar para minha brasa aqui do sono, né? Que eu falo muito sobre sono, né, Rafael? Então, um dos sinais muito precoces da questão que você vai ter que olhar para Parkinson é a questão de você ter um sono muito agitado, né? Se você tem o sono agitado, se o seu parceiro ou parceira tem um sono extremamente agitado, que a pessoa mexe demais, dá pontapé, dá chute, fala demais na madrugada, conversa com o seu médico para entender o que pode estar acontecendo, né? E gostaria que agora o Rafael deixasse a sua mensagem final aí para o pessoal que teve a oportunidade de ter essa aula brilhante. Eu tive aqui, né? Aprendi muita coisa aqui com o Rafael hoje, mas gostaria que deixasse a tua Não, mensagem antes, final. antes da mensagem final, queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade. Para quem não sabe, né, obviamente aí o Dr. Rui, ele é um colega extremamente disponível, né, tá sempre compartilha o seu conhecimento, né, ele não se esconde, né, então assim, a gente está sempre aprendendo algo novo assim com ele, né, então minha gratidão assim, né, em público assim, gostaria de manifestar em relação à grande parceria, grande amizade assim, que tu tens em relação a nós, assim, aos teus colegas. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todos, né, é a questão do equilíbrio, né? Então, a gente ter uma vida equilibrada, a gente ter um controle, um gerenciamento da nossa vida, a gente investir em amizades, a gente investir em pessoas, né, as pessoas que vão estar do nosso lado, os cônjuges, né, extremamente importante, a nossa família, e a gente investir nisso porque isso faz parte da nossa saúde mental, e isso é um dos pilares também que nos motiva e nos traz para a gente, digamos, trazer esse gerenciamento para mais ideal possível, né? Então, invista na sua saúde, vale a pena a gente ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento com cognição, né? Assim, né? Conseguindo ter qualidade de vida de fato. A gente vive de dano e a gente vive de reparo no nosso organismo. Quando a gente é jovem, a gente tem os mecanismos de defesa que são maiores do que os danos, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais danos do que reparos. E por isso as doenças elas vão surgindo e elas vão aparecendo. Então, o nosso papel consciente é a gente diminuir, minimizar
silenciar esses processos, tá? Para que a gente possa ter, né, uma vida longa e uma vida próspera e uma vida com qualidade de vida. Ótimo. Muito obrigado, Rafael. Tinha várias outras perguntas na caixinha de perguntas também. Me perguntaram o que eu estava tomando. Eu estou tomando um chazinho de camomila, mas eu sempre falo para todo mundo, eu tomo um pouquinho, eu não tomo um copo muito grande, porque senão eu sempre falo para os pacientes, né? Para dormir bem também tem que cuidar para não tomar um excesso de água à noite, né? E um chazinho é muito bom porque ajuda, né, a ter equilibrar o nosso parasimpático também, nos preparar melhor para o sono, acalmar, né? Eu gosto muito do chá, mas pouquinho. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação, em especial ao Dr. Rafael aqui que nos abrilhantou com essa excelente explanação sobre Parkinson, e a todos vocês que estão aí preocupados em ter mais saúde e ter, né, uma vida longa, mas uma vida com qualidade, com energia, com bem-estar, com felicidade, que é o mais importante. Pessoal, grande abraço a todos, uma excelente semana e até a nossa próxima segunda-feira, 20h30, estaremos aqui de novo. E lembrando que essa live vai ficar salva e também vai estar lá depois no YouTube. Maravilha. Dr. Rui Ramos. Grande abraço. E quem não segue ainda o Dr. Rafael, Dr.Rafael Wedding, né? Velim. Velim, Não. Mas a gente deixa ali nos comentários. Um abraço, pessoal. Valeu pela oportunidade, tá? Tudo de bom. Se quiserem mandar perguntas, inbox, à vontade, tá? Valeu. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.